Amigos do Saúde Digital, vamos conhecer hoje uma nova tecnologia, nem tão nova assim eu acho, mas uma tecnologia pouco falada, que é a termografia. Eu estou aqui com o Alexandre Aldred, que é médico, especialista em termografia, empreendedor na área, além disso é surfista. O que mais que você faz, Alexandre? Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, Lorenzo. Sou ouvinte do seu podcast. Eu faço, além do surf, faço boxe, triatlon, stand-up paddle, snowboard e tudo mais de esporte que puder. Todo final de semana tá na praia? Ou na praia ou na montanha. É isso aí. Mas sempre fazendo esporte. E vamos falar um pouco da tecnologia que você trabalha, cara. Não, fala um pouco do seu background médico aí. Eu me formei na Universidade de São Paulo em 2005, depois fiz acupuntura, fiz termografia e fiz medicina esportiva. Minha formação é toda lá no HC. Empreendo desde a universidade, montei minha primeira empresa no terceiro ano da faculdade, quebrei no quinto ano, voltei e falei, não, deixa eu terminar, fazer um internato. E hoje eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que hoje vive de termografia, né? Que sobrevive 100% da termografia. Desde 2018 eu só faço termografia. Bom, vamos lá. Termografia, ela deve ter... ela tem aplicações em diversas áreas, né, do conhecimento, mas a gente vai falar da termografia médica. Dá um panorama para a gente, o que é a termografia, para que ela serve e aonde que ela é usada. Então, termografia na definição mesmo, né? Termo é calor, grafia é imagem escrita, então é a imagem do calor. A termografia é uma técnica que vem da defesa, na verdade ela surgiu no Exército, em 1930 mais ou menos. O ser humano ele não enxerga o calor, né? A gente enxerga do vermelho ao violeta, e o calor ele é o infravermelho, né? O comprimento de onda eletromagnético ele é um pouco maior do que o vermelho, e então o nosso olho não consegue enxergar. A gente sente o calor na pele, mas a gente não consegue visualizar o calor. A termografia na medicina ela surgiu em 1950, 1951, então 70 anos mais ou menos, 75 anos do primeiro trabalho que foi publicado com termografia em câncer de mama, né? Equipamentos muito rudimentares, muito grandes, com pouca definição, com pouca sensibilidade, mas eles viam que tinha alguma aplicabilidade naquela época. Depois, mais ou menos década de 70, alguns grupos, principalmente no Reino Unido, começaram a trabalhar com termografia na reumatologia, identificando artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas. E também foi utilizado nessa época no desenvolvimento de medicamentos. Eles estavam fazendo, naquela época, os anti-inflamatórios não hormonais. Então, eles acompanhavam com termografia para ver se, por exemplo, havia o esfriamento ou a diminuição da temperatura ou da inflamação de uma articulação, para saber se aquele medicamento estava sendo útil. Década de 80, 90, caiu-se o uso da termografia depois de alguns artigos muito controversos nos Estados Unidos relacionados a câncer de mama, e é por isso que quase ninguém conhece termografia nos dias de hoje. Depois da guerra do Iraque, na década de 90, ocorreu uma evolução na tecnologia, os detectores ficaram menores, óculos de visão noturna, né, para matar iraquiano no escuro, né? Para isso que é o desenvolvimento da tecnologia na guerra. Foi assim que eles pegaram o Bin Laden também, né? Na casa dele à noite. Os detectores ficaram bem mais baratos e voltou-se a estudar muito mais termografia em diferentes áreas, com ênfase muito grande na medicina esportiva, mais ou menos 2005, 2010. 2015, 2018, os chineses têm a meta de ter tudo que os americanos têm, né? Uma das coisas... A arte de copiar, é isso? É a arte de copiar e fazer melhor, né? Eles estão ficando melhores, cara. Na minha opinião, assim. Eles alcançaram, né? Os chineses chegaram aos detectores, aos microbolômetros de 12 micrômetros, que são
os detectores militares americanos. Só que eles conseguiram fazer isso e embarcar em sensores muito pequenos que são acopláveis a celulares e que custam uma fração do preço dos detectores até 5 anos atrás, né? Beleza, então, aqui, painel... Fiz um panorama geral. Opa, aí, cara, você levou a sério a minha pergunta, hein? Eu gostei. Então, você fez essa timeline e quando a gente olha do ponto de vista... A gente tem uma tecnologia que está barateando, mantendo ou melhorando a qualidade, o que traz novas aplicações em todas as esferas. Na medicina não é diferente. No momento em que a gente consegue reduzir essa tecnologia e dar acesso, ou seja, barateando essa tecnologia, a gente leva essa tecnologia, por exemplo, para o celular. E aí, no celular, a gente começa a levar para o bolso das pessoas, né? E as pessoas começam a usar. Parte de um princípio na medicina, né, que é detectar o calor. E o calor, ele está presente em diversas condições patológicas. E aí que eu queria que você explicasse, fizesse o que a termografia faz na medicina do ponto de vista fisiopatológico. Perfeito. Se você olhar, vamos voltar agora lá em Hipócrates. Eu fiz uma revisão do livro de aforismos e tem 4 aforismos calóricos lá. Eu vou falar 2 aqui para você. Um é o feijão com arroz da termografia, que é o seguinte: onde houver excesso de quente ou de frio, a doença estará lá para ser descoberta. Isso estava lá em Hipócrates? Isso está em Hipócrates. O excesso de quente é a inflamação. O excesso de frio é o depósito, a degeneração. Ela normalmente é fria. A degeneração valeriana é fria. Hipócrates fazia termografia sem tecnologia, na verdade com muita inteligência, né? Os gregos, eu gosto muito dos gregos. Foi uma das sociedades mais inteligentes de toda a humanidade. Hipócrates passava uma fina camada de argila, de barro, no corpo do paciente, e onde secava mais rápido, ele identificava as inflamações. Era assim que eram drenados os empiemas, as pneumonias bacterianas. Ele sabia onde ele tinha que drenar por essa termolama de Hipócrates, que é um método rudimentar. Então, esse é um aforismo que já se passaram 2.500 anos e continua sendo verdade, né? As inflamações continuam sendo quentes, as degenerações continuam frias. O ser humano é um conjunto harmônico, uma unidade. E a doença é um desequilíbrio de todo o organismo e não de determinada parte. Esse é um segundo aforismo. Eu acho esse aforismo muito interessante porque a medicina ela veio se especializando, né? A gente é especialista ou subespecialista. Você faz medicina, depois você faz ortopedia, depois você vai fazer ombro e cotovelo, e depois você só vai operar algumas patologias. E a gente perde a noção do todo, da integralidade. A termografia, a gente acaba fazendo termografia de corpo inteiro. Então, é um exame de corpo inteiro, porque é um exame de neurovegetativo. E o neurovegetativo está espalhado por todo o corpo e não por determinada parte. Então, eu trago esse aforismo hipocrático para os dias de hoje. Tá? A minha pergunta é a seguinte: eu queria que você trouxesse um caso de uso. Onde que isso já é realidade, que está sendo usado muito e muitas vezes a gente não fica sabendo. Onde que isso já pegou a termografia? Onde a termografia já pegou, as duas principais áreas, na minha opinião, são estudo da dor. A termografia hoje é um método complementar para estudo da dor, mas, na minha opinião, ela é um método fundamental para estudo da dor. E a segunda área é na medicina esportiva, na prevenção de lesão. Perfeito. Essas são as duas grandes áreas. Fala um exemplo aí de medicina esportiva. Futebol, o clube de futebol usa? Todos os clubes de futebol usam termografia hoje. Se você for olhar os grandes na tabela, tem uma startup de
um médico e um preparador físico lá de Belo Horizonte, o Miller e o professor Eduardo Pimenta, que são termografistas também. E eles fazem, chama Apollo, a startup deles, fica o convite aqui para você conhecer melhor. Eles fazem termografia esportiva, eles fazem prevenção de lesão em atletas no futebol, com um monitor multiparamétrico. A termografia é uma das metodologias, GPS, biomarcadores, eles usam acoplado para ter... reduz 40% a 50%. Isso está publicado desde 2008, tese de doutorado do Carmona, lá do futebol europeu. 40% a 50% de redução de lesão espontânea no futebol profissional. Então você consegue ver a área que está sofrendo mais e pode ter uma lesão, você tira o cara e põe ele para repouso. A gente pega edema pré-lesão com desorganização de miofibrila. É preditivo. A gente não deixa estourar. Essa é a evolução, esse é o futuro. Beleza, aí eu sou radiologista, né? Então eu acho que você tem várias coisas aqui, mas eu quero ser o advogado do diabo aqui. A ressonância não pega isso? A ressonância pode pegar. Pode pegar. Pode pegar. Mas você vai fazer ressonância do jogador todo dia? Exatamente. Antes e depois do treino? E a que preço, né? E demorado, ela pega custoso. E ela só que é inviável para o uso que precisa ser feito. Perfeito. No futebol, eles fazem a termografia do jogador todo dia. E como que é o aparelho? O aparelho, ele é igual uma câmera fotográfica. A gente está em vídeo aqui, né? Eu não trouxe nenhum. Mas existem diversos tipos de aparelho. Existem câmeras, como câmeras fotográficas dessas profissionais, tipo Canon, só que ela não é uma câmera fotográfica. É uma câmera fotográfica, ela pega o fóton, ela pega a luz visível. A câmera termográfica é uma outra tecnologia. O sensor é um microbolômetro, esse é o nome da tecnologia, que capta a radiação infravermelho longo, entre 7 e 14 micrômetros, porque existem câmeras de infravermelho curto e médio também. Na termografia médica, a gente usa as de infravermelho longo. E um aparelho de ressonância deve custar atualmente, aí hoje, vamos chutar por baixo, aí uns 5 milhões de reais, né? O clube, é difícil o clube ter lá e vai precisar do radiologista para dar o laudo e tal. Isso é bem mais acessível, né? O clube pode ter no seu centro de treinamento... Sim, um equipamento de termografia, ele vai de R$3.000, o mais barato e mais fraquinho, até uns R$100.000, R$150.000, um top, um de alto custo aí, de alta resolução. Fica totalmente dentro. Hoje, o que os clubes fazem? Eles fazem a termografia como rastreio e faz o ultrassom como confirmação ou descarte. Então, se você olha a termografia e vê uma imagem anormal daquele seu jogador, e é interessante que se você tem uma amostra que nem um clube de futebol, você tem os mesmos 40, 50 jogadores ali todo dia. E você consegue comparar ele com ele mesmo ao longo dos dias. Perfeito, cara. Entendeu? Então você consegue ver se ele está entrando em overtraining, overreaching, se ele dormiu bem aquele dia, se aquele... e você consegue individualizar. Sensacional. Agora vamos trazer para a área de aplicação comum e frequente, que é a dor, né? Quais são os profissionais que já estão trabalhando com a termografia para controle da dor? A área de dor, ela é uma área multi e transdisciplinar, né? A gente tem múltiplas especialidades. Você tem acupunturista, ortopedista, neurologista, neurocirurgião, você tem anestesista, tem pediatra fazendo dor, tem reumato fazendo dor. A dor, ela tem geriatra fazendo dor, todo mundo pode fazer dor, né? Não, porque a função do médico é cuidar, né? A dor é do paciente, então, em teoria, todo médico deveria cuidar da dor para diminuir o sofrimento. Mas as áreas mais ligadas à dor são essas, principalmente. A gente vê também fisioterapeutas cada vez mais trabalhando em área de dor e alguns educadores físicos. Enfermeiros também acabam atuando. Hoje, quem atua muito em dor é ortopedista, principalmente, que é o dia a dia, geriatra, que é o dia a dia, reumatologista, alguns usam. Dá um caso de uso. O paciente chega e aonde que ele é útil, como a gente... Eu vou dar um caso bem comum, né? O paciente tem uma dor, uma lombociatalgia. Perfeito. Da onde vem a dor? Como é que você define, né? A gente
a gente aprende na faculdade exame físico, anamnese, exame físico, exame radiológico, diagnóstico e tratamento, né? Muita gente hoje cada vez mais a gente sabe sabe examinar menos, né? Parece, né? A medicina vem examinando... A semiologia vai morrendo. Se fosse colocar termografia na semiologia, lá no 3º ano, eu colocaria na inspeção. A inspeção é aquela fase do exame físico onde você olha para o paciente. Você vai fazer uma inspeção ampliada para o infravermelho. Você está olhando com olhos normais e você está olhando com olho de cobra. A gente diz assim, né? Porque as cobras, na fosseta loreal, ela capta o infravermelho, ela consegue ver o rato no escuro, ela caça no escuro. Assim que foi desenvolvido, inclusive, o equipamento, né? Então você fica com um olho que você vê inflamação. Imagina você ver uma epicondilite. Uma outra área que vem usando muito, só para complementar, é a perícia médica, né? Porque você, de certa forma, mata a simulação, tá? Porque eu consigo ver se está inflamado. Nossa, perfeito. Eu faço muita termografia. O INSS, um cara, tá doendo aqui, tá doendo. Mas aí a gente tem que ter, porque pode ter uma dor de cunho psicossocial, né? E aí a gente tem que abrir um parênteses. A dor é subjetiva, a gente sabe disso. Você não pega todas as dores, não existe método infalível. Não tem método de 100%. Claro. Você é radiologista, você sabe disso. Mas ela vai te dar um parâmetro muito bom. Ela tem uma correlação clínica gigantesca. Voltando lá na nossa lombociatalgia à esquerda. Aquela dor, ela pode vir do disco, ela pode vir da faceta, ela pode vir do ligamento, ela pode vir do músculo, de um miofascial, ela pode vir do piriforme e ela pode vir de uma raiz. Como você define? A ressonância, ela define pra gente? Tem altos indícios que a gente consegue chegar a um preço alto e a uma dificuldade, né? E um acesso difícil. Mas a gente consegue mapear a dor de uma lombociatalgia com boas chances de estar certo, né? Juntado ao quadro clínico e à entrevista. Mas é caro e não é tão acessível. Isso sem dúvida. A termo, ela ajuda muito. Eu não uso a termografia como um método único. Perfeito, ela é muito diferente dos métodos anatômicos tradicionais. Raio-X, tomografia, ressonância e ultrassom, eles são métodos anatômicos. O que quer dizer? E o radiologista, ele é um anatomista, né? Perfeito. Ele é um anatomista. Então, você vai ver como é que está a arquitetura tecidual. Eu não consigo ver nódulo por termografia. Eu não sei onde, posição, se está rompido, se está parcialmente rompido. Mas eu consigo ver, por método direto de visualização, se ele está inflamado. Se tem um sinal de uma neuropatia, uma radiculopatia sensitiva, a ressonância ela vai me mostrar uma radiculopatia motora. No exame físico, você vai conseguir pegar gritando uma radiculopatia motora. Mas as radiculopatias sensitivas, só aquele pinçamento, e o paciente tem uma parestesia, perfeito. Como é que eu separo se aquilo é uma dor referida ou uma dor irradiada? Na termo, é água e vinho. Você consegue separar. Um é vermelho e o outro é azul. Agora, vamos falar bem cruamente. É isso. E aí o interessante, né, é que são métodos complementares para o diagnóstico e tratamento, né? Então, pela facilidade de acesso, pelo custo mais baixo, você consegue trazer informações evolutivas desse paciente. Então, quando o paciente está com dor, você faz a tomografia, assim como o jogador de futebol lá, você consegue comparar com ele mesmo a um preço muito mais acessível, se está melhorando aquela dor ou não. Então, eu acho que esse é um caso de uso muito importante, né? Porque ele não precisa substituir, nem está para substituir, mas para complementar. Sem dúvida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora da acupuntura. Eu faço acupuntura termoguiada. Então, você identifica pontos de acupuntura para sedar ou para tonificar. Falando aqui em medicina chinesa, né? Mas são pontos de disfunção miofascial ou pontos de baixa vascularização, que você quer trazer mais vascularização para aquela área. Se você faz a termografia sempre, como se fosse um óculos que você usa para te mostrar
como é que está a pele, porque a termografia é um exame de derme, né? O calor ele parte da pele. Então é um exame de como está o neurovegetativo projetado na derme. E o que eu vejo é através de reflexos neurovegetativos, viscerocutâneos ou somatocutâneos. É assim que a gente identifica as patologias. Toda sessão de acupuntura, antes de começar a sessão, eu faço uma visualização da área. Então, por exemplo, o paciente tem uma cervicalgia, eu vou agulhar a cervical, bem cru aqui. Eu consigo ver ao longo das semanas se aquele ponto gatilho está rearmando ou se eu consegui resolver e ele Perfeito, e não só olhar, mas você consegue registrar e acompanhar e quantificar, porque eu consigo... A imagem térmica ela é radiométrica, eu consigo medir e comparar ao longo do tempo. E aí, eu quero entrar na Predicta, que é a sua empresa, né? Porque você usa todo esse conhecimento que você tem, que já mostrou aqui pra gente, com um empreendimento que é a Predicta. Queria que você contasse a história, long, short history aqui pra gente. A Predicta, eu fundei a Predicta em 2020, junto de mais 4 sócios, 4 fundadores. A gente fundou a Predicta no começo da pandemia, do Covid, né? Eu não falei aqui, mas eu trabalhei como médico generalista por 15 anos em pronto-socorro de pediatria. E eu levava uma câmera térmica e separava IVAs, né? Eu via rinite, amidalite. A mãe nem pedia para fazer raio-x de seio da face, né? Que não se faz para sinusite, né? Só que as mães sempre pedem. Então você mostra já uma inflamação ali e a mãe... Já calma. né? E eu conseguia tirar um exame radiológico num pronto-socorro e muitas vezes tirava antibiótico também. Mas só para fazer o gancho. Quando veio a pandemia, a gente viu que a gente tinha uma ferramenta que poderia ser útil para mudar o curso da pandemia. E a gente correu como nunca, né? Eu já estava exclusivo empreendendo pela termografia, com curso de termografia e com montagem de laboratórios de termografia de corpo inteiro para dor. Aí eu fiz um protótipo para pescar uma baleia. A gente acabou conhecendo um investidor de grande monta e ele foi o nosso investidor anjo das primeiras rodadas. A gente acabou fazendo o que se chama aí hoje, eu nem sabia que eu estava fazendo, uma Deep Tech, né? Depois eu descobri que era uma Deep Tech. A gente começou como um projeto de pesquisa no Hospital Universitário da USP. Eu fiquei entre abril e agosto fazendo termografia no Covid. Então, enquanto o pessoal estava medindo temperatura e procurando febre, eu estava procurando um padrão térmico específico de uma síndrome gripal no indivíduo. A gente estava fazendo um monitor de sinais vitais e aí o que a gente fez foi coletar imagens térmicas da face dos pacientes com Covid. Ele ia fazer um PCR num segundo momento. A gente juntou milhares de casos, foram 5.000 casos no total. Treinamos machine learning, deep learning, essas metodologias de inteligência artificial e fizemos um rastreador autônomo de sinais e sintomas de síndrome gripal. Foi assim que nasceu a Predicta, né? E aí, você, com a pesquisa, com o dinheiro ao todo, vocês já levantaram quantos? A gente levantou, já gastamos aí 6 milhões de reais, né? 6 milhões de reais para desenvolver esse produto. E aí, vocês criaram... que foi a entrega final? Qual foi o produto e quem era o cliente? A gente trouxe... A gente conseguiu fazer de ponta a ponta, da pesquisa, a produção do produto, dos algoritmos, Anvisa e patente. A gente patenteou a tecnologia, o produto em si. Ele é um rastreador autônomo, então é uma máquina, tipo um caixa eletrônico. Sim. Eu chamo de caixa eletrônico da saúde, né? A medicina está fazendo o Open Bank 20 anos depois, né? Mas é isso, né? A pessoa vai num totem de autoatendimento, como esses frente de caixa de lanchonete, só que ele é equipado com uma câmera térmica, uma câmera visível, um leitor de código de barra e uma tela touchscreen. É um IoT das coisas médicas, né? Um internet das coisas. Você coloca ali o seu CPF, preenche um termo de consentimento por push, LGPD, Privacy by Design, né? Como se chama aí no ecossistema, e coleta
sintomas, então eu tenho uma tela de sintomas, ele fala quais sintomas ele tem ali, dá um ok, abre uma câmera, coleta imagens térmicas da face dele, roda um algoritmo local e em nuvem, ou em nuvem, e devolve para ele um resultado na tela. Se ele está com febre, se ele está sintomático, ou se a inteligência artificial pegou um sinal de síndrome gripal, que ele está gripado ou num pródromo de uma gripe. Então eu não consigo falar para ele assim, é Covid. Covid é um teste molecular no qual eu preciso identificar um pedaço do RNA ou do DNA de um vírus. Perfeito. Ali. Tá? Mas com isso, você consegue ter um exame de rastreamento a um custo acessível em que você pode separar. Esse aqui, a chance dele ter Covid ou um quadro gripal é muito baixa, esse aqui precisa ser investigado. Então, basicamente, o exame de rastreamento, que, em teoria, todo paciente que chega no pronto-socorro pode passar até nos dias atuais, né? Que terminada a Covid. A pandemia terminou, mas o Covid não saiu mais, né? Assim como a influenza entrou na gripe espanhola em 1918, 2020, 1920, a gente ganhou uma doença nova para a sociedade humana que vai estar aí. Se você for nos pronto-socorros, está em Covid, né? O que a gente faz é levantar um caso suspeito para que ele seja confirmado ou que ele seja descartado. Você pode fazer um uso racional de exames moleculares que precisam de insumo. O nosso é um rastreamento digital. Não existe rastreamento digital, não existe esse conceito ainda, né? A saúde digital, ela está nascendo, né? Eu gosto muito de um livro do Eric Topol que fala que metade das empresas que vão dominar a saúde no futuro ainda não nasceram. Nós estamos nascendo nesse cenário mesmo de mudança. A pandemia veio aí para quebrar a casca do ovo da medicina, que é super rigorosa, tradicionalista e com muita dificuldade para deixar entrar novas tecnologias. A pandemia meio que deu uma quebrada nesse cenário. E a inteligência artificial veio para passar por cima. Porque, é muito interessante esse que você está falando, porque concordo. Você escuta o podcast que você sabe que eu falo isso aqui quase sempre, né? Da barreira de entrada, da dificuldade que o médico tem em testar novas tecnologias. E interessante que recentemente foi publicado um artigo no JAMA, que estudou a inteligência artificial para o GPT, para fazer diagnóstico. Então, eles montaram 2 estudos, aliás, 3. Um estudo em que o médico ele, fazia o diagnóstico sozinho, o outro o médico junto com o GPT. E aí percebeu-se que o resultado não teve significância estatística, ou seja, a inteligência artificial, na conclusão desse estudo, não ajudava o médico a fazer melhores diagnósticos, né? Aí, muito esperto, alguns outros pesquisadores do mesmo que montaram o desenho do estudo, eles fizeram o mesmo estudo, mas eles falaram assim, não, agora nós vamos comandar a inteligência artificial. Ou seja, aqueles que já estavam abertos à inteligência artificial e sabiam usar, comandaram a inteligência artificial e eles chegaram a uma taxa de diagnóstico muito melhor do que esses médicos do primeiro desenho. Qual que é a conclusão aqui, né? Uma das conclusões, as pessoas podem ler, se tá bem divulgado aí, e eu não quero tirar conclusões aqui, mas uma das conclusões possíveis, que esse primeiro estudo em que não mostrou, desse grupo de médico que não usou e do grupo de médico que usou, é que não sabiam interagir com a inteligência artificial para tirar proveito dela. E quando os pesquisadores que montaram esse desenho tiveram, que sabem interagir com a inteligência artificial, o resultado foi bem melhor, né? Então, isso mostra que quando a gente tem um pensamento em que a gente não acredita que aquilo pode nos ajudar, ou seja, quando a gente está muito cético, que a gente está muito resistente à mudança, a gente tende a reforçar os nossos erros. A geração de médico hoje, ela é muito assim, né? Não só no Brasil, né? Ela tem muita dificuldade a experimentar essas novas mudanças e usufruir delas. É claro que sob a luz da ética e do baseado em evidências.
O que eu advogo aqui, que é a nova geração de médicos, ainda mais novos, 35 mil novos médicos no mercado, em 10 anos vamos dobrar a população de médicos, esses médicos, o raciocínio deles já está sendo formado com a inteligência artificial. Ele faz a prova, eu sou professor da Faculdade de Medicina, ele já faz a prova estudando do lado com o GPT. Então, esses médicos eu costumo dizer que são a geração powered by AI. Sem dúvida, né? Isso que você estava falando é engenharia de prompt, né? Exato. Quem souber engenharia de prompt vai ter resultados muito melhores, né? Isso está na matriz de estratégicos lá do SUS. Se você for olhar, tem dois documentos grandes. Esse que chama matriz de estratégicos. Põe no Google que você chega. E tem um que chama IA para o Bem de Todos, que também foi lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e tal, o MCTI. E eles têm um desafio do FINEP, tá? Tem um desafio aberto, que é como se fosse um assistente de AI para transcrição de prontuário eletrônico, né? Então, o paciente fala, ele transcreve já queixa de duração, histórico, não sei o quê, e melhora muito o tempo do médico. Então, existem iniciativas abertas nesse sentido. Eu sou discípulo do professor Shaw. O professor Shaw é o professor de telemedicina Sou fã dele. Lá da USP. Eu faço parte da Câmara de Tecnologia e Telemedicina Informática lá do Conselho Regional. E lá a gente discute... Agora vem muita discussão de AI, né? O pessoal discute muito prontuário eletrônico, como... a gente está discutindo prontuário eletrônico enquanto a AI está remodelando e a gente está atrasado de novo. Né? A gente teria que tá regulando isso, porque nós estamos no meio do hype da AI, né? E tem que tomar cuidado para não achar que resolve tudo também. Claro. Tem muita gente treinando o modelo de forma errada. A gente tem que olhar nos erros. Por exemplo, o que aconteceu no Watson. A IBM gastou uma fortuna. Eu não sei quanto gastou, mas deve ter gasto $1 bilhão para treinar o Watson. E os resultados não são satisfatórios para o que se propôs. A gente toma muito cuidado no treinamento das nossas machine learnings, porque o erro, se você fizer uma entrada de dados errônea ou não bem feita, o output do modelo... Se entra lixo, sai lixo, né? Garbage in, garbage out. Mas, voltando na Predicta, que é a sua empresa, cara, você tem um caso de uso bem interessante, né? Para alterar a fila de biópsias em câncer de mama. Conta aí pra gente como que funciona. Esse é um projeto de pesquisa tá na Plataforma Brasil, Comitê de Ética. Esse é o primeiro que a gente faz no SUS, direto. Eu fiz faculdade pública e eu gosto de fazer... A gente tem esse ímpeto, né, para fazer medicina privada e medicina populacional ao mesmo tempo, né? E a tecnologia, eu acho que ela possibilita isso. Então, o que a gente faz é tentar fazer pesquisa de base para levar para a população no menor tempo possível e no menor preço possível, com a maior qualidade possível também. Então, esse é um projeto que a gente implementou câmeras de termografia, os Predicta Station, como a gente fala, que é uma unidade de coleta, que é uma câmera e um computador, basicamente, conectados à internet. E ele... Toda mulher que vai fazer uma mamografia, ela faz uma termografia ao mesmo tempo. E a gente está tentando racionalizar o uso dessas mamografias. Identificação dos BIRADS 3 e 4, a gente cruza os BIRADS com as imagens térmicas. A gente deve estar hoje aí com o maior dataset do Brasil já, mais de 2.000 amostras estruturadas e coletadas no SUS. Agora estamos começando a fase de... segmentação de imagem, é a parte mais de visão computacional, né? O pessoal acha que inteligência artificial é um pedaço de um negócio muito grande. Desse tudo. Mas é super interessante, né? Eu, enquanto radiologista, a gente sabe que, ainda mais falando de SUS, onde a gente precisa de ter eficiência operacional, uma mesma mamografia de BIRADS 4 de duas pacientes diferentes, então as duas estão, do ponto de vista radiológico, elas estão empatadas em termos de critério
de gravidade ali daquele. Ou seja, ambas terão que seguir o mesmo caminho de continuar a investigação, né? Mas se você tem uma que tem BIRADS 4 com um exame de termografia com imagens quentes e outro com imagens não tão quentes ou frias, a que tem imagem quente, em teoria, ela deve passar na frente da que tem imagem fria. Pode-se fazer esse raciocínio? É exatamente esse o raciocínio. Tá? Ele não é tão simples, mas é exatamente nesse sentido. Então, você vai levar em conta a posição, o tamanho do nódulo, porque eu não vejo o nódulo, mas eu vejo o calor que irradia daquela mama. É como se eu estivesse fazendo um PET scan da pele da mama. É isso que eu estou fazendo. Ou uma cintilografia da pele. Com um método que pode ser... Tem os 5 M's, né? Menor, mais barato, mobile, mais rápido e melhor. Que está na base da cultura aí da tecnologia. Você pode fazer um rastreamento com termo em múltiplos lugares, em lugares onde não tem acesso à mamografia e de forma muito barata. E se ele tem uma alteração na termo, você sobe para a mama, por exemplo. Esse é um outro caso de uso. A China está muito interessada. Eles têm 25% de todos os casos de câncer de mama no mundo estão na China. 40% da população é rural. Eles não fazem rastreamento por mamografia, fazem por ultrassom, por custo de equipamento. É uma dor... Imagina 500 mil... No Brasil são 60, esse ano 70 mil novos casos de câncer de mama, todo ano. Imagina na China, que são 500 mil novos casos todo ano, para tratar. O tratamento é muito mais caro. Então, precocidade e rastreamento, monitoramento contínuo, o que a gente faz? Termografia no janelamento. Você faz um exame anatômico, por exemplo, no começo do ano, se for bianual, no outro ano eu faço uma termo. Eu diminuo a janela de intervalo, porque normalmente o nódulo aparece, ele pode aparecer nesse intervalo. No nosso projeto de pesquisa, a gente partiu da doença. Por que hoje não se faz rastreamento? Termografia na mama é a área mais polêmica que tem. Se você for olhar, vai lá procurar no FDA o que o FDA acha de termografia com mama, por causa dos estudos da década de 80. Eles derrubaram. Mas eles partiram de premissas erradas, eles partiram de premissas de substituição e não de combinação. E a gente agora, com a inteligência artificial, a gente tem que combinar os três. Tem que combinar a mama, ou o ultrassom, a termo, e a AI, e os modelos, porque a gente consegue colocar outros inputs de anamnese também e subir a sensibilidade. A gente tem que buscar, na verdade, o melhor exame para o nosso paciente, independente da tecnologia. Cara, Você foi incomodado assim com, assim, você sofreu assim com ou sofre com críticas de quem fala que isso não tem embasamento científico? Como que é essa relação? Por assim, você formou na USP, né? Mas você teve uma trajetória, foi para acupuntura, termografia. Eu queria que você contasse um pouco. Isso foi um incômodo para você? E como que você lida com isso, se isso é verdade? Assim, eu desfaço os paradigmas, entendeu? Eu desarmo as bombas. No começo me assustou muito, assim, mas eu falava assim, cara, eu fui ler o que tinha de referência de termografia. Aí tinha só algumas coisas da década de 80. Você olhava as imagens, resolução ruim, não sei o quê. Falei, se os caras tinham resultados bons naquela época, década de 80 não tinha computador, não tinha processador, não tinha placa de vídeo e não tinha alta resolução no equipamento térmico, era ruim. E eles tinham sensibilidade de 80%, 85%, com N amostral de 60, 70 mil. Eu olhava e falava, cara, por que se isso é tão legal, por que não tá? Eu me fiz essa pergunta. Aí fui ver algumas revisões que falavam por que derrubou. Aí eu falei, cara, mas depois dessas melhorias, será que não dá para ver de novo? E aí eu fui olhar em alguns serviços. Um dos serviços que eu fui foi lá na Unicamp. O professor Rodrigo Jales, é o chefe do CAISM, muito querido. E ele olhou e falou assim, ele me olhou com essa cara que você falou aí. Eu já passei por isso dezenas de vezes. Tá bom, será que funciona mesmo? Aí ele foi dar uma procurada, veio para me pegar bem na mama, né?
Aí ele falou, monta a sua sala. Aí ele arrumou uma salinha do ultrassom lá no CAISM. A gente montou a sala, ele falou, vou trazer 10 pacientes. E você vai falar se tem, se não tem, de que lado tá. Não tem teste melhor, né, cara? Eu falei, nossa, nunca vi um desse, né? E ele foi trazendo, ele trouxe enfermeira, ele trouxe residente, ele trouxe paciente com diagnóstico feito e ele trouxe paciente já em fim de quimioterapia e tal. Ele fez a amostra dele ali. Eu acertei 9, eu só errei a da quimioterapia e a quimio ela bagunça o metabolismo total, assim. Aí ele falou assim, vamos pesquisar isso aqui melhor. Tem alguma coisa que eu falei... Isso aí foi o pitch para montar um projeto de pesquisa, é isso? Foi tipo um demo pitch. Assim. Um demo pitch para montar, para convencer ele a montar um projeto de pesquisa. Aí a gente fez um projeto de pesquisa, a nossa sensibilidade para os diagnosticados, assim, 90%. Cara, e como que a área de diagnóstico por imagem, né? A gente tem poucos e grandes players que dominam as ferramentas de diagnóstico. Temos GE, Siemens, Philips. Então, poucos players que estão que dominam o mercado do diagnóstico por imagem. Como que esses players olham para a termografia? Eles não querem essa fatia, eles não investem nisso. Existe alguns aparelhos que já traz embarcado. A gente tem que perguntar para eles. Essa resposta está com eles. A Philips investiu na década de 70. Quando caiu o uso, eu acho que eles colocaram na gaveta. São tecnologias muito diferentes. O modo de construção é totalmente outro. Quem domina as câmeras térmicas não está na área da saúde, está na área militar ou na engenharia elétrica, principalmente. Mas vou te falar uma outra... A gente tem uma iniciativa na oftalmologia. Doenças corneanas, eu consigo ver conjuntivite, eu consigo... Hoje a gente consegue ver um exoftalmo nas tireoidites de Hashimoto, por exemplo. A gente está fazendo isso na Santa Casa, é um projeto de pesquisa. Está com mais de 1.000 amostras coletadas com oftalmopatia de Graves, né? O pessoal... a gente publicou um trabalho, ficou entre os 5 melhores trabalhos na ARVO, que é um congresso americano, observando cirurgia refrativa por termografia. Então, o excimer laser, eu consigo ver astigmatismo, miopia, cirurgia para isso. A gente vê a ablação da córnea por termografia. A gente veio estudando isso. E os fabricantes falaram, pô, a gente queria colocar uma câmera dessa como se fosse um biofeedback para o oftalmologista, porque ele está vendo a área que ele está ablando e pelo laser ele não vê a área ablada. Então ele poderia ver o que ele está fazendo exatamente. Então já tem algumas empresas que estão olhando nesse tipo de iniciativa de embarcar junto. A gente é investido hoje de uma grande OS, de uma fundação de diagnóstico por imagem, que está ajudando a gente a implementar a termografia no SUS, junto com as mamografias. Elas estão separadas, mas no futuro eu vejo que elas vão estar junto. Hoje a gente tem protocolo para colocar a termografia dentro dos aplicativos dos PACs de imagens radiológicas. Então você imagina você fazer uma reconstrução 3D com a pele, mostrando, por exemplo, eu vejo uma ressonância, é assim que eu vejo no futuro. Você vai ver uma ressonância, você não vai deixar de fazer a ressonância. Óbvio que não. Você vai ver em paralelo as imagens. São mais junto. Dados, né? São mais dados para você... Você vai ver o funcional e o anatômico juntos, melhorando os seus diagnósticos e os seus acompanhamentos. É assim que a gente está construindo a medicina do futuro. Cara, eu imagino aqui também, podia existir um óculos, talvez já exista, um óculos para o médico, né? Porque ele põe o óculos e ele dá uma escaneada no paciente, que são mais dados que ele tem para melhorar, ou para um cirurgião, né? Que são mais informados. É isso, quanto mais dado a gente tiver para tomar a decisão, melhor. A interface que você falou, que é o óculos, eu já pensei várias vezes, porque quem agulha, quem faz dor, você ter o óculos... você está com as mãos livres, né? E com a termo você tem que olhar e você está com a mão ocupada. Então, só que todas as iniciativas de óculos que tiveram até agora tiveram dificuldade, né? O Google, a Meta, a Apple. O óculos ele é uma interface
que ela não é uma interface tão fácil dela embarcar. Mas já existem os capacetes de visão noturna, os óculos de visão noturna dos Rangers americanos, eles têm esse pensamento, né? Perfeito, cara. Sensacional. Parabéns pelo trabalho. Sensacional. Acho que conhecer mais, aprender mais sobre essa tecnologia foi muito bom. E desejo muito sucesso aí para Predicta, que você tenha muito sucesso aí na sua vida empreendedora e profissional. Muito obrigado. Essa vida de empreendedor, você falou, ela é super dolorosa. Eu falo que a gente tem 5 ativos: sangue, suor, lágrima, gordura e capital, que é dinheiro, né? Se você não tem dinheiro, você tem que ter sangue, suor, lágrima e gordura, que é basicamente força de vontade, né? Que é o que precisa para empreender e persistência, resistência e resiliência. Eu acho que essas são os principais ativos para quem vai embarcar nessa. Mas parabéns, cara, porque eu converso com muitos empreendedores, sou um empreendedor, e a gente encontra, a gente vê as histórias consistentes, né? Sua história é muito consistente do começo ao fim e você acredita numa coisa e está buscando a evidência, está atrás de evidência científica. Você chegou à Anvisa com a Predicta, e por mais que o caminho é árduo, o caminho mudar mentalidades, mudar paradigmas não é fácil, mas dá para ver consistência e propósito no seu trabalho. É um projeto de vida, não é um projeto de uma empresa, né? O objetivo de implementar a imagem térmica no sistema de saúde é dificílimo, assim, é hercúleo. É praticamente, você fala, não vai dar para fazer. Não depende só de mim, vou desistir. O que me fez não desistir foi, a gente volta lá para o começo, foi o esporte. Eu fui fazer endurance e triatlon para aguentar a jornada longa. Eu sabia que não ia ser uma corrida de 100 metros, eu sabia que ia ser uma maratona, um Ironman. Não ia ser nem uma maratona, ia ser um Ironman. Eu ia cansar, ia ter cãibra. E em algum momento ia ter que puxar o pelotão, depois descansar um pouco, ir para o fundo. Então, eu trago essa mentalidade no físico para poder levar isso para a empresa. Perfeito, cara. É isso. Parabéns. Obrigado. E viu? vamos falar mais. Vamos falar mais dos futuros passos. Obrigado, viu, Lourenço? Papo super legal aqui. Valeu. Isso aí, pessoal. Manda aí o seu feedback para mim, @Lorenzo Tomé no Instagram, LinkedIn. Eu gosto de construir esse programa aqui com o que você gosta, com o que você quer. Então, manda seu recadinho para mim de dicas, nomes que você gostaria, temas que eu vou buscar atender. E se você gostou, ajuda a gente também, né? Ajuda a gente a divulgar, a contribuir, né? Ajuda o empreendedor, como a gente já falou aqui. Pode copiar e colar o link nos seus grupos de WhatsApp. O WhatsApp funciona muito bem, porque as pessoas ficamos muito no WhatsApp. Pode assinar o canal lá no YouTube, clicar no sininho para ser notificado. Tudo isso aumenta a nossa audiência. Obrigado e até a semana que vem.